ética nas organizações é um assunto que tem instigado e tem suscitado muitos debates. A ética é uma disciplina que trata do esforço coletivo para que haja uma convivência possível. Analisando a ética num espectro mais amplo, no espectro da sociedade, nós temos hoje o que alguns autores, como Thomas Hobbes, John Rawls, Locke, Rousseau, chamam de contrato social. Ou seja, há um contrato coletivo onde as pessoas abrem mão de parte da sua liberdade para que essa convivência seja possível. Analisando de forma contrária, se todos exercessem a sua liberdade de forma intensa e continuada, a convivência seria impraticável. O fato é que, onde você mora, pense nos bairros, ou se você mora num condomínio, se todos que aí estão exercessem a sua liberdade ao bel prazer, de uma forma que lhe for mais conveniente, a convivência em grupo se tornaria insuportável. Então, por isso existe, se for um condomínio, uma convenção onde as pessoas se comprometem a agir de determinada forma para promover uma harmonia, uma convivência possível. Trazendo isso para o ambiente de empresa, guardadas as devidas proporções, mas é mais ou menos assim que funciona. A ética empresarial, ela precisa observar algumas características. Geralmente, nós não estamos lidando num ambiente democrático. Eu não conheço nenhuma empresa que seja um ambiente democrático, com exceção no formato de cooperativas, mas isso é um outro exemplo. Estamos aqui falando de empresa privada, que tenha uma diretoria constituída, sócios, especificamente nesse formato. Nessas empresas que existe mais uma decisão restrita a um grupo de pessoas que são habilitados para exercerem seus cargos de direção e treinadas para isso, sejam sócios ou diretores ou conselho de sócios. O fato é que nessas empresas o que existe é a comunicação democrática. Não podemos confundir uma comunicação democrática com uma estrutura de tomada de decisões democrática. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Algumas pessoas me procuram conversando sobre as suas empresas e a cultura, o ambiente que vivem, dizendo: minha empresa eu falo, mas não sou levado em consideração. Bem, uma coisa é a comunicação democrática, outra coisa é uma estrutura de tomada de decisão democrática. A pergunta que eu quero lhe fazer é: será que é salutar para uma empresa uma estrutura de tomada de decisões democrática? Então, o grupo de pessoas se reúnem lá na empresa, 100 pessoas fazem parte dessa empresa, então vão votar se vão trabalhar no próximo feriado ou não. Você acha que seria benéfico para a empresa esse tipo de tomada de decisão? Eu acho que não. E você? E a minha resposta, a minha opinião, ela é fundamentada da seguinte maneira: se nós dermos a cadeira de decisão de gestor para qualquer pessoa, nós estamos ali banalizando uma posição que é altamente estratégica para a empresa. Vamos para um exemplo. Se você precisa fazer um tratamento médico, o que é que você vai preferir? Uma pessoa especializada, e ela é autoridade no assunto, ou juntar um grupo de crianças que vão votar o que é melhor fazer no caso da sua saúde? Perceba que o especialista ele tem muito mais peso do que necessariamente a quantidade de pessoas votando. E é essa reflexão que eu quero trazer aqui para o nosso vídeo. Nem sempre a democracia no âmbito empresarial tem valor ou tem peso. Às vezes vale mais a opinião de um especialista, de alguém que entende muito do assunto, alguém que tem uma antevisão, que tem um preparo para ocupar aquela posição, do que necessariamente um grupo de pessoas. Nós estamos aqui tratando de uma vertente muito interessante da filosofia, que é o utilitarismo. O utilitarismo, cunhado, desenvolvido por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, diz respeito a uma estrutura de pensamento que visa decidir o que é melhor para a maioria, ou seja, aquilo que vai promover o bem-estar da maior parte, para a maior parte das pessoas. Quando nós analisamos a ética no âmbito empresarial, nós não podemos abraçar esse tipo de visão. E por que eu estou comentando isso com você? Tenho encontrado muitas pessoas que não têm clareza de pensamento, confundindo a ética empresarial com uma visão utilitarista e dizendo que na minha empresa não tem uma visão muito ética, não tem uma visão inclusiva.
Ora, até que ponto vai essa visão inclusiva? A visão inclusiva, ela compreende desde a inclusão de pessoas com crenças, princípios, valores diferentes, até a comunicação democrática, você dar voz, você ouvir, considerar a opinião das pessoas, mas não significa necessariamente em acatar a opinião de todas as pessoas. Se assim fosse, o governo, a gestão de uma empresa ficaria impossibilitada e nem sempre, numa empresa, a decisão da maioria é a melhor decisão. Pense sobre isso, a ética empresarial. Até breve.